Queridos irmãos, a graça e a paz, boa noite, amém? Quero convidá-los a abrir Juízes, capítulo 16, Juízes, capítulo 16, a partir do verso 18. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder servir os irmãos com exposição pública da palavra. Juízes, capítulo 16, verso 18. Nós leremos, no primeiro momento, dos versos 18 ao verso 22. E os irmãos fiquem com a Bíblia aberta, porque nós iremos discorrer no decorrer da nossa exposição pelo capítulo 16. Mas esse será o nosso texto base. Juízes 16, do verso 18 ao verso 22. Os amados irmãos encontraram, amém? Verso 18. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo, : venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Verso 19. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Verso 20. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Verso 21. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho da prisão. Verso 22. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Amém? Mais uma palavra de oração rápida para rogarmos pela graça do Senhor. Amado Cristo Jesus, mais uma vez nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa preciosa oportunidade. Estamos reunidos como Teu povo, Senhor, para escutar a Tua voz, a Tua palavra, a Tua exposição, ó Deus, e que o Senhor, diante da Sua graça e misericórdia, se instrumentalize de nós, Senhor. Ó Deus, que somos vasos de barro, para que cada um de nós nessa noite, e aqueles que nos escutam e nos assistem de forma remota, aprendam da Tua parte, Senhor, com este texto. E esse texto, mediante o Teu Santo Espírito, nos exponha, Senhor, lições preciosas para a nossa vida cristã, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero propor um título, um tema para a nossa exposição dessa noite. E o tema é os perigos de negociar com o pecado. Esse é o tema da nossa exposição. E no decorrer da exposição, eu quero justificar para os irmãos por que a proposta desse tema e o que esse tema, na verdade, nos apresenta dentro desse texto como lições preciosas. Antes de mais nada, eu quero compartilhar com os irmãos que eu considero a narrativa de Sansão uma narrativa de natureza pedagógica. A narrativa de Sansão é a narrativa que, de hora em tempos, nós precisamos retornar para essa narrativa, ler essa narrativa, se debruçar nessa narrativa e poder abstrair dela as lições mais importantes e mais preciosas que elas podem nos conceder. Eu confesso para os irmãos que Sansão é um dos personagens, para mim, mais peculiares do Antigo Testamento. Talvez isso se dá pelo fato de eu ter uma atratividade por narrativas heróicas. Em particular, eu gosto da literatura e de mitologia, e o Sansão me lembra muito os heróis das grandes ficções mitológicas. Sansão, por exemplo, me lembra, segundo a mitologia, aquele que foi um dos maiores guerreiros da Grécia. Forte, impetuoso, imbatível,
que tinha, segundo a mitologia, uma força excomungal. Esse personagem, a narrativa grega conta que ele foi banhado num rio chamado Rio Estige. Esse rio Estige, ele é um rio que ele passava, segundo a mitologia, pelo Tártaro, que era o submundo, chamado também proximidade do Hades. Esse personagem era filho de uma ninfa do mar, filha dos deuses, chamada Tétis. Esse personagem era Aquiles. Aquiles, de acordo com a história da Ilíada, é um dos guerreiros mais poderosos que a Grécia já viu lutar. Forte, impetuoso, imbatível na batalha, que em qualquer batalha. Dizia-se na Grécia, na história de Ilíada, que nenhum personagem, nenhum guerreiro, nenhum soldado corpo a corpo poderia ter com Aquiles. Mas vale ressaltar que quando ele foi banhado no rio Estige, ele foi banhado mais ou menos nessa posição, em que a sua mãe segurou apenas o calcanhar. Ao banhar nesse rio que dava imortalidade, apenas o calcanhar ficou desprotegido do rio. Daí nasce a expressão calcanhar de Aquiles. Justamente essa narrativa me possibilita um diálogo com a narrativa de Sansão. Provavelmente, daqueles que foram ungidos por Deus, escolhido por Deus, nazireu de Deus, um dos guerreiros de Israel, um dos homens de Deus, que podemos dizer que com maior impetuosidade, ele foi forte e lutou, tal como a sua narrativa também nos traz proezas. Mas Sansão também tinha calcanhar de Aquiles. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. E a partir desse texto extrair lições que nós entendemos que elas são muito preciosas. Primeiramente, eu quero começar a nossa exposição a partir do verso 4. A partir do verso 4. Quando ela diz assim: depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convençam a revelar em que consiste a sua força, e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para que assim possamos subjugá-lo. Meus queridos irmãos, no verso 4, a partir do verso 4, nós percebemos aqui um ponto interessante sobre Sansão. No decorrer da nossa exposição, é interessante fazermos referências de alguns acontecimentos anteriores. A narrativa de Sansão, ela é uma narrativa que se está no livro de Juízes, e nós temos a sua narrativa do capítulo 13 ao capítulo 16. A gente tem condição de ler de fôlego a sua história. Veja bem, em primeiro lugar, o que me chama a atenção aqui no verso 4? Interessante ressaltar que quando no verso 4 nos é apresentado que Sansão, ele se apaixona por uma mulher, e que essa personagem, essa mulher aqui é a Dalila, o Sansão, na verdade, ele já vem de um histórico de outros relacionamentos. Capítulo 14, por exemplo, Sansão se apaixona por uma mulher filisteia. No capítulo 14, ele vai até os seus pais e diz: eu quero essa mulher para mim, na região de Tima. Ali nós conhecemos o que nós podemos dizer aqui, o calcanhar de Aquiles de Sansão. Sansão era um homem com um coração apaixonado. Sansão era um homem que tinha fraqueza na sua área amorosa. Sansão era um homem que tinha fraqueza, sobretudo, na área sexual. Interessante ressaltar que ele se relaciona com essa mulher. Ele chega a casar-se com essa mulher no capítulo 14. Há uma sucessão de acontecimentos, os quais, inclusive, Sansão, diante daquele primeiro acontecimento do casamento, ele chega até a fogo nas plantações dos filisteus. Isso causa muita ira sobre ele. O texto, lá no capítulo 14, conta que ele, usando de 300 raposas, ateia fogo sobre ela e joga sobre a plantação dos filisteus. Para os irmãos terem uma ideia. Acontecidos esses fatos, logo no capítulo 16, versículo 1, o narrador nos apresenta que Sansão se relaciona com uma outra mulher.
sendo que agora é uma prostituta. Capítulo 16, versículo 1. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Logo em seguida, no versículo 4, onde nós lemos, Sansão apaixona-se por outra mulher, agora sendo Dalila. O que eu trago como uma primeira aplicação, que ela é interessante, a partir desse breve histórico sobre Sansão? Meus queridos irmãos, nós lidamos com um adversário que ele conhece as nossas fraquezas tanto quanto nós conhecemos. Mais do que isso, o diabo, de forma ardilosa, articulosa, ele explora essas fraquezas, assim como acontece aqui com Sansão. O que a gente precisa perceber aqui, ainda nesse capítulo, ainda nesse versículo 4, e versículo 5? Veja bem, nos parece que, uma vez que Sansão tem problemas nessa área, a impressão que eu tenho lendo o texto é que o diabo investiria nisso até o momento que ele conseguisse alcançar algum êxito. Base bíblica, Leandro, para isso? Sim, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, vírgula, o diabo, vírgula, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. O que nós aprendemos aqui nesse excerto em 1 Pedro? Que há um investimento maligno da parte das hostes do diabo para investir na fraqueza do homem, na investir naquilo que ele tem um ponto mais fraco, no seu calcanhar de Aquiles. Muito bem, no versículo 5, então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convençam a revelar em que consiste a sua grande força, e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Vamos analisar aqui o versículo 5. O que me chamou aqui a atenção? Veja bem, os governantes dos filisteus poderiam ter uma intenção de assassinar Sansão, exterminar Sansão. Sansão naquele momento era o juiz, o guerreiro de Israel, o homem mais poderoso. Havia interesse da parte dos filisteus que pudesse subjugar esse homem, porque ele era um empecilho para que os filisteus subjugassem o povo de Israel. Então, mas o que me chama a atenção aqui? Há um interesse por parte dos filisteus em saber qual era a grande força de Sansão. Essa grande força consistia em quê? De que modo? De que maneira? De que forma? Porque o interesse dos filisteus era dominá-lo. O interesse dos filisteus era amarrá-lo. O interesse dos filisteus era subjugá-lo. O interesse dos filisteus era colocar, na verdade, aquele homem forte, guerreiro, impetuoso, como uma vergonha. Porque isso seria orgulho para os filisteus. O que nós aprendemos, irmãos? Interessante a gente analisar que o diabo investe na fraqueza do homem, investe na fraqueza do crente uma vez para torná-lo como vergonha. Há um prazer nisso, há uma satisfação nisso. Entenda, irmãos, que é interessante a gente analisar como as páginas de redes sociais, elas viralizam quando há escândalos evangélicos. Não há tanta compartilhamento quando há a propagação da palavra, a pregação do evangelho. Mas há uma alegria no mundo quando olha para um crente e diz: olha, esse daqui que pregava, hoje ele caiu. Esse que cantava, hoje ele está subjugado. Aquele que outrora pregava a palavra, aquele que outrora era um militante do evangelho, hoje ele está no lamaçal do pecado. Há um prazer no mundo de dizer isso, de afirmar isso, de publicar isso. E aqui nós precisamos corroborar uma coisa que é muito interessante. E isso já foi resgatado em outros momentos aqui, na exposição do evangelho nesse púlpito. Se diante daqueles que nos escutam,
se perdemos a credibilidade de quem nós somos, certamente, irmãos, certamente, se para a salvação de um pecador há festa nos céus, parece que para aquele que cai, que outrora pregava o evangelho, militava na casa do Senhor, há festa no mundo. Esse era o desejo dos filisteus. Isso me chamou muita atenção. Nesse sentido, após o versículo 5, começa aqui uma parte da sua narrativa bem interessante. Eu quero ler com os irmãos, do versículo 6 ao versículo 17, por gentileza. Versículo 6. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força, e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Versículo 8. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco, como se arrebenta o fio da estopa chamuscada que é colocada perto do fogo. Assim não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrarem bem, com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou, depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mas Sansão arrebentou as cordas dos seus braços, como se fosse um fio de linha. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. E ele respondeu: se você tecer um tear, as 7 tranças da minha cabeça, e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear, prendeu-as como um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim, e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. E ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus, desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Meus queridos irmãos, vamos fazer algumas aplicações a partir da leitura desses versículos. Em primeiro lugar, é muito interessante a gente perceber, e aí é importante que a gente faça uma leitura de toda a cena. Eu quero que os irmãos analisem comigo como se dá os desdobramentos dessa narrativa, dessa cena. Dalila começa então a missão que ela recebeu dos governantes dos filisteus. Ela pergunta a Sansão a primeira vez, Sansão começa a zombar de Dalila. Ah, se você me amarrar com cordas de arcos úmidas, serei um homem fraco. Ela então, com os governantes filisteus, consegue as cordas úmidas, mas Sansão, quando ela diz: os filisteus vêm contra ti, Sansão, Sansão arrebenta. Numa segunda vez, amarra com cordas novas, que nunca foram usadas. Dalila novamente amarra Sansão com cordas novas. Os filisteus vêm contra ti.
e ele também, com a força suprema e descomungal, desamarra-se. Numa terceira vez, ele disse: se você tecer num tear 7 tranças na minha cabeça e prender num pino de tear, eu serei um homem fraco. Dalila então faz mais uma vez, e ele zomba por 3 vezes de Dalila. Sendo que na quarta vez, Sansão, uma vez que o narrador nos diz que a sua alma se angustiou, ele não suportava mais aquela mulher dia e noite. Qual é a tua força, Sansão? De onde provém a tua força, Sansão? Me diz como provém tua força, Sansão. Como é que você se torna fraco, Sansão? Como é que você perde a força? O texto diz que houve na alma de Sansão uma angústia, até que no versículo 17, ele revela o seu segredo. Meus queridos irmãos, eu quero que os irmãos percebam um primeiro ponto aqui. Eu quero que os irmãos notem como a queda de Sansão, ela é gradativa. O que nós aprendemos com isso? A queda de um homem, ela se dá de forma gradativa. A queda de um homem no pecado, ou em um pecado, ela se dá de uma forma que ela é como se ela se intensificasse. Veja que no primeiro momento, Dalila pergunta, Sansão zomba de Dalila. Segunda vez, Sansão zomba de Dalila. Numa terceira vez, Sansão zomba de Dalila. Nós precisamos entender que para o diabo há muita paciência para fazer com que o homem caia. Note lá em Lucas 4, como o diabo, de uma forma paciente, diante do Senhor Jesus, constrói sua argumentação de uma forma muito cuidadosa, de modo que somente Jesus, com a sua sabedoria e quem ele era como Deus e como homem, responde com uma fundamentação bíblica, dizendo, respondendo a cada uma das tentações do diabo. Nós precisamos entender à luz desse texto que a nossa carreira cristã, ela é acompanhada de uma forma muito cuidadosa e meticulosa pelo diabo. Pelo que nós temos fraquezas, pelo que nós temos atratividade, pela maneira a qual que o nosso casamento ele se constitui, da forma como eu me relaciono com as pessoas no meu trabalho, quem eu sou na minha igreja, quem eu sou em casa, quem eu sou no trabalho. Meus irmãos na fé não vê. Deus, o Senhor onisciente, vê todas as coisas. Mas entenda que também, à luz de 1 Pedro 5,8, o diabo, o inimigo de nossas almas, também está muito atento para todos os nossos passos. Para o nosso calcanhar de Aquiles. O que me chama aqui a atenção? Isso eu acho que é um ponto muito importante para a gente analisar. Talvez nessa noite, diante do pecado que nesse momento talvez nos assole, diante do pecado que talvez eu carrego como estimação, diante do pecado que, assim como a fraqueza de Sansão, também é minha fraqueza, diante desse pecado, irmãos, em que nível nós podemos estar nessa noite? Podemos estar no primeiro nível, com as 7 cordas de arcos úmidas, talvez no primeiro nível. Talvez hoje nós cedemos à tentação e achamos que nós cedemos à tentação hoje, saímos ileso, eu vou ceder à tentação amanhã, porque eu estou seguro no meu pecado. Sansão parecia aqui um sujeito muito seguro. Hoje eu zombo de Dalila, hoje eu brinco com Dalila, hoje eu minto para Dalila, amanhã de novo. Amanhã eu menti para Dalila, amanhã eu cedi à tentação, numa terceira vez eu faço de novo. Por quê? Me parece que Sansão tinha plena confiança na força do braço. Na força do braço. Na força do braço eu venço, na força do braço eu combato, na força do braço eu destruo filisteus, porque eu sou nazireu de Deus, porque eu tenho em mim o Espírito Santo que se apossa de mim, e com a força descomunal, eu tenho
plenas proporções de poder rasgar um leão ao meio, temos que ter cuidado para que essa não seja a nossa visão de caminhada de fé. Achar que eu venço na força do nome, na força do talento, na força do ministério, na força da caminhada, na força do prestígio. Se Sansão talvez fosse um pregador, eu não tenho necessidade de ler, de estudar mais. Por quê? Porque Deus me revela. Porque eu tenho prestígio, eu sou nazireu. Se talvez Sansão fosse um cantor, a minha voz é bela, é suficiente. Eu não preciso me preocupar em nenhum momento em ensaiar, não preciso me preocupar com aperfeiçoamento, eu não preciso me preocupar com oração, eu não preciso me preocupar. Por quê? Porque o meu talento, ele é a força do meu braço. Parece que Sansão caminhava assim. Coloquei o talento debaixo do braço e com o talento eu caminho. Com o talento eu faço. Com o talento eu prego. Com o talento eu canto. Com o talento eu sirvo. Sendo que aí, isso nos evidencia algumas outras questões que elas são muito interessantes aqui. E eu quero que os irmãos analisem comigo Tiago 1, 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta a atrai e seduz. Verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Nesse verso 15, olha a gradação do pecado. Tentação, cobiça, pecado, morte. Tentação, cobiça, pecado, morte. Parece uma ilustração da narrativa de Sansão. No verso 17, outro ponto me chama muita atenção. Vamos voltar um pouquinho ao verso 17. Então ele contou o seu segredo dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Os irmãos conhecem, lá no capítulo 13, sobre o nascimento de Sansão. Sua mãe era estéril, um anjo do Senhor aparece, e é então que é dada à mãe de que aquele menino seria um nazireu de Deus. Como nazireu de Deus, sob hipótese alguma, existia nesse caso prerrogativas que Sansão precisaria cumprir na sua vida inteira. Não tocar em cadáver ou nada morto. Não beber bebida forte, alcoólica, assim possamos entender. E de modo nenhum a navalha poderia passar sobre sua cabeça. Sendo que lá no capítulo 14 é interessante que Sansão, de forma gradativa, já começa a transgredir princípios que Deus o ordenara anteriormente. Interessante, irmãos, que de uma forma gradativa ele toca em algo morto que ele não deveria tocar. Lá no capítulo 14, ele mata um leão. Interessantíssima como o texto nos traz a força que Sansão tem sobre ele rasgar um leão, vou usar esse termo. E ao retornar, encontrar sobre uma mistura de favo com mel, e ele come, e ele ainda leva para os pais. O pastor Hernandes Dias Lopes usa uma expressão muito interessante nesse versículo, dizendo que Sansão, ele se agradou com o pecado, com gosto de mel, mas que a consequência era amarga. Muito interessante. Muito bem. No versículo 17, ele descobre o seu coração para Dalila. O que nós aprendemos aqui? Meus queridos irmãos, é muito interessante a gente analisar as pessoas às quais convivem em nossa volta e para quem nós descobrimos o nosso coração.
O que me chama a atenção aqui no versículo 17? Sansão, ele conta o seu segredo. E Dalila, veja, Sansão já tinha mentido 3 vezes para ela. Já tinha zombado 3 vezes dela. Dalila poderia não acreditar que aqui Sansão estava dizendo a verdade. Mas olha o verso 18. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Ela estava convicta que Sansão tinha descoberto o coração para ela. O que nós aprendemos aqui? Sansão aqui, dos versículos 6 e 17, nos deixa muito claro que ele negocia com o pecado. O que eu entendo aqui como negociar com o pecado? Primeiro lugar, subestimar o pecado. Não é tão pesado, eu não tenho perigo de cair, isso é coisa pouca, eu nunca vi ninguém cair com isso, eu tenho força do talento, eu tenho condição suficiente de me livrar de tentação, eu consigo plenamente, sem nenhum problema, conviver com isso sem transgredir. Isso é subestimar o pecado. Isso é afagar o convívio com o pecado. Sansão conviveu com Dalila durante todo esse tempo que ela importunava, sem sequer questionar por que ela queria saber qual era a sua força. É como se Dalila tivesse com um megafone na cara dele dizendo: Sansão, eu quero que você caia. E Sansão, zombando de Dalila, brincando com Dalila, negociando com o pecado. Uma lição aqui. Se negociarmos com o pecado, sempre vamos perder. Base bíblica. José e Davi. Davi negligenciou, não foi para a guerra. Viu, cobiçou, chamou, deitou-se, adulterou, caiu. José não negocia com a mulher de Potifar. José não para ouvir aquela mulher. José entende que naquele momento, se ele não corre, ele cai. Meus irmãos, esse é um retrato da nossa vida cristã. É o calcanhar de Aquiles de Sansão. Era o calcanhar dele, irmãos. Talvez se José se deitasse com a mulher de Potifar, meus irmãos, até o final da vida, talvez José teria que carregar, além de um adultério, mas talvez naquele momento ele adquirisse um problema que fosse para a sua vida inteira. Porque talvez a partir dali ele cobiçaria outras mulheres, se deitaria com outras mulheres. O que nós aprendemos nesse sentido? Que ou nós somos expressadamente radicais com o nosso calcanhar de Aquiles, ou nós não vamos conseguir superar. Porque nós somos irmãos, nós, regenerados por Cristo Jesus, alcançado pela graça, eu não tenho dúvida nenhuma que nós, como queridos irmãos na fé, vimos aquela cruz e temos plena certeza que o Cordeiro, ele sangrou por nós. Eu não tenho dúvida disso. De que nós somos uma nova criatura, de que nós somos regenerados. Mas a natureza adâmica, irmãos, de alguma forma, se não tivermos cuidado, ela vai rugir.
metaforizando, a natureza adâmica, ela pode ser um leão. O que é conviver com a natureza adâmica? Um leão faminto, um leão preso e enjaulado. O homem regenerado pega aquela chave, joga fora, tranca aquele cadeado e nunca mais, se possível, volte para ver aquele leão. Sansão, natureza adâmica. Vai ver o leão, um afago no leão. Rapaz, esse leão está tão manso, eu vou abrir a grade. Esse leão, ele não é como era antigamente. Vou passear com o leão. Depois eu volto, coloco ele de volta. Porque ele está fraco, ele está faminto. É dessa maneira que Sansão lidava com a situação de pecado. Pastor Hernandes, ele diz, com base nesse texto, que o pecado é sedutor. Gota a gota. Hoje, são cordas de arco. Amanhã são cordas novas. Depois, cordas de tear. Depois, Sansão caiu. Pecado é sedutor gota a gota. Quando pensar que não, o cálice transborda. O que nós entendemos? Ele é gradativo. Eu quero que a gente reflita nessa noite que talvez algumas decisões nossas no cotidiano podem ir enchendo esse cálice. Uma conversa que não era interessante que eu tivesse. Uma mensagem que não era interessante que eu respondesse. Uma página que eu não deveria de forma nenhuma ter começado a entrar. Um lugar que eu não deveria estar ali. Começa assim. Num outro momento, em outro momento, isso vai se tornando gradativo. Sansão não caiu na primeira tentação. Versículo 20. Versículo 18. Quando Dalila viu que ele havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Versículo 19. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela. E tendo chamado um homem, mandou-lhe rapar-lhe as 7 tranças da cabeça e começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Enquanto eu meditava, enquanto eu preparava o sermão, eu me deparei na cena desse versículo 19. Na cena. Eu fiz uma construção imagética, imaginativa. Eu sou muito imaginativo. Eu fiz uma construção imaginativa de Sansão. Um homem mais ou menos, e eu estou conjecturando para os irmãos entenderem a imagem que eu fiz aqui. Um homem de 2,80 metros. Sabe aquele guerreiro que quando chegava, irmãos, diante de Israel, todos viam que era Sansão entrando. Lá vem Sansão. Pelo porte físico, pelas tranças, pelos braços extremamente musculosos, provavelmente um bíceps robusto, trincado. Meus irmãos, um homenzarrão imenso, poderoso, forte, impetuoso, um guerreiro.
Eu fiquei construindo a imagem desse homem no colo de Dalila. Irmãos, constrói essa imagem comigo. No colo de Dalila, dormindo, tendo o cabelo raspado e não vendo nada, irmãos. O que o pecado faz com o homem? O que o pecado faz? Mesmo que aquele homem tenha o maior talento, a melhor pregação, mesmo que ele tenha sido o melhor homem que já passou sobre a face da terra, a mulher mais graciosa, mais piedosa, o que o pecado faz com alguém, irmãos? Eu fiquei construindo a imagem daquele homem zarrão, no colo de Dalila, dormindo, irmãos, Dalila acariciando talvez o rosto de Sansão, e Sansão em sono profundo, enquanto o homem raspava as suas tranças, e ele não percebia nada. Sabe o que nós aprendemos? Como é que o pecado pode nos causar insensibilidade espiritual? Meus irmãos, eu pensava sobre isso, e ao Senhor, enquanto pensava nesse sermão, diante de Deus, a melhor ação que nós podemos fazer diante desse texto, diante da narrativa de Sansão, é dizer: Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Senhor, que a tua graça, Senhor, jamais se afaste de nós. Senhor, que teu Espírito Santo, como o desespero de Davi em Salmo 51, que do Senhor não retires o Espírito Santo, não retires o desespero de Davi, para que ele pudesse perder tudo, mas menos o Espírito Santo, porque Davi sabia que se perdesse o Espírito Santo, irmão, ele nunca mais se levantaria. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, não retiras de nós o teu Espírito, não retiras de nós a tua graça, Senhor, porque se eu chegar nesse estágio, Senhor, eu não me levantarei mais. Esse foi o quadro de Sansão no versículo 19. Indícios de alguém que está insensível espiritualmente, talvez como Sansão, está no colo do pecado e não percebeu. Peca, mas não sente arrependimento no coração. Meus queridos irmãos, se nós estamos nesse momento lidando deliberadamente com algum pecado, de natureza que seja, e no meu coração não é gerado arrependimento sobre isso, sinal vermelho, meu irmão, vamos para os pés de Cristo e pedir misericórdia a Ele. Isso implica um outro ponto ainda mais grave. Se deliberadamente estamos na prática do pecado, entenda o termo, o advérbio, deliberadamente na prática do pecado, fazendo o pecado, promovendo o pecado, dentro do pecado, comungando com o pecado, e em nenhum momento existe no meu coração um pesar, e em nenhum momento existe no meu coração um arrependimento, podemos estar com indícios, irmãos, um indício grave, e eu digo mais, de contestar a nossa regeneração. No versículo 19, esse era o quadro de Sansão. Versículo 20, ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Força do braço, força do talento, eu vou de novo. Eu vou de novo e vou me livrar. Aí os irmãos entendem como uma teologia pífia, de que você é muito especial, você é muito ungido, você é poderoso, é cabeça e não é cauda. Então, uma teologia pífia reforça isso. Por quê?
porque é muito poderoso, é muito ungido, é muito escolhido, nada o abala. Ele faz, ele promove, ele canta, ele dança, ele prega, na força do talento e na força do braço, e não tem quem o derrube na concepção dele. Meus queridos irmãos, é interessante perceber a convicção de Sansão. Eu vou de novo, eu vencerei, eu vou combater. Eu vou sair como nas outras vezes. Mas ele, olha o que o narrador diz, não sabia ainda que o Senhor havia se retirado dele. O narrador nos diz que Sansão não sabia que o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. Ele não sabia. Ele não sabia. Verso 21. Então os filisteus o agarraram, vazaram os seus olhos, furaram os seus olhos, levaram para Gaza, amarraram com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Meus queridos irmãos, o que esse verso 20 e 21 nos ensina aqui de uma forma muito interessante? Obrigado, irmão. De uma forma muito interessante. Veja bem. Eu vejo no verso 22 um simbólico interessante. O cabelo da sua cabeça, obrigado, meu irmão. O cabelo da sua cabeça, após ser rapado, começou a crescer novamente. Eu quero trazer uma aplicação que eu acho que ela é muito importante para um sermão como esse. E eu vejo graça. No desfecho da vida de Sansão, eu vejo graça. Eu louvo a Deus por isso, eu vejo graça. Antes de nós chegarmos lá, esse verso 22 nos traz uma coisa interessante. É como se isso fosse um símbolo espiritual de esperança. Louvado seja Deus, porque foi Ele que nos escolheu. Louvado seja Deus, porque foi Ele que, não vendo nada em nós, mérito nenhum, olhou para nós e nos amou e mandou seu filho para o madeiro. Que simbólico de esperança eu aplico aqui para os queridos irmãos? Que Sansão, durante a sua caminhada, ele corrompeu o coração. Durante a sua caminhada, ele desobedeceu às primazias de Cristo como nazireu. Teve o cabelo rapado. Mas é como a gente entendesse que quem escolheu para ser nazireu de Deus foi o Senhor. O cabelo voltou. O narrador nos diz que o seu cabelo começou a crescer novamente. No verso 23, do verso 23 ao verso 28, vamos para o desfecho da nossa exposição. E o desfecho da história de Sansão. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom. E para se alegrar diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando fizeram ficar em pé entre as duas colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas
que sustentam o templo para que eu possa me encostar nelas. Verso 27, ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Verso 28, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, dai-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida Sansão abraçou-se às duas colunas do meio, que sustentavam o templo, e fez força sobre elas com a mão direita, e uma com a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes, sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que ele havia matado durante toda a sua vida. Meus queridos irmãos, vamos para algumas aplicações finais da nossa exposição. Por que no verso 28 eu vejo graça? Quando o narrador diz que Sansão, ele clamou ao Senhor, que ele diz: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Louvado seja Deus, que Sansão, ainda que tenha sido no último instante de vida, ele teve a certeza: eu não devia ter caminhado com a força do meu braço, porque minha força vinha do Senhor, vinha do Espírito. No último momento da sua vida, foi necessário toda essa trajetória, por escolhas erradas, por decisões inconsequentes, por ter brincado com o pecado, por ter subestimado Dalila, por ter passado navalha na sua cabeça, por ter desprezado, meus irmãos, tudo que Deus tinha colocado como prerrogativa, como nazireu de Deus. Depois de ter errado em tudo isso, mas em último momento ele reconheceu que era somente Deus na sua vida, e era somente dele que vinha sua força. Sabe uma coisa que nós aprendemos? E aqui eu quero justificar por que eu acho a narrativa de Sansão pedagógica. Porque nós temos a oportunidade, irmãos, de aprender hoje, para que a gente não precise chegar num estado lastimável da vida para reconhecer quem é Deus. Meus queridos irmãos, jovens, adolescentes que me escutam, vocês têm hoje a condição de escolher em Cristo um bom casamento para não sofrerem amanhã, para não precisar se arrepender-se depois, clamar ao Senhor depois, ter que carregar uma situação depois. Eu, diante da narrativa de Sansão, eu tenho como aprender para orar a Cristo e clamar por sua graça, para que Ele me ajude, para que o meu calcanhar de Aquiles não se torne um problema no meu casamento, um problema para os meus irmãos e um problema para a minha família. Por isso que a narrativa de Sansão, ela é pedagógica. Infelizmente, Sansão precisou do último momento da vida, depois de cego, depois de servir como vergonha no templo pagão dos filisteus, depois de ter subjugado, depois de ter dormido no colo de uma mulher, tendo força suficiente para combater todo e qualquer guerreiro da terra, ele precisou de tudo isso, irmãos, para reconhecer quem ele era e quem era Deus. Nós temos a oportunidade de não precisar passar por isso, porque a palavra é exposta para nós, porque a palavra é nos ensinada, porque somos exortados, porque a vida nos ensina, exemplos nos ensinam, pessoas na nossa família nos ensinam como não fazer, como não caminhar e como não casar. Por isso que a narrativa de Sansão, ela é pedagógica.
E eu quero encerrar com 7 aplicações finais. Primeira, Sansão caiu nas mãos dos filisteus, porque Sansão não caiu em si. Talvez, desde com a jovem de Tima, filisteia, com a prostituta e com Dalila, talvez era Deus dizendo: não dá certo, Sansão. Não dá certo, Sansão. Não dá certo, Sansão. Os irmãos já pararam para pensar que nós temos às vezes alguma impetuosidade em investir em coisas que não dão certo, e que Deus vai mostrando: não dá certo, não dá certo, não dá certo, não faça, não faça, não invista, não tente. Mas parece que a gente tem uma predisposição de dizer: não, é possível, eu tenho como, eu posso, eu vou investir. Meus irmãos, sabe qual é a impressão que eu tenho, conhecendo aqui o coração de Sansão? Se ele não caísse com Dalila, ele cairia com outra. A impressão que eu tenho é essa. Segunda aplicação: Sansão dominou um leão, mas foi dominado pelo coração. Pastor Hernandes Dias Lopes diz: a força do homem não está nos músculos, a força do homem está no caráter. Sansão poderia rasgar 10 leões, mas Sansão conseguiu ser subjugado no colo de Dalila enquanto dormia. Terceira aplicação: Sansão pecou pela concupiscência dos olhos e acabou cego. Lá no verso 14, no capítulo 14, no verso 2, diz que Sansão voltou para casa e disse ao pai e sua mãe: vi uma mulher íntima das filhas dos filisteus e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Sansão não estava preocupado com a autoridade do pai, com a autoridade da mãe. Se Sansão pertencesse a uma igreja em Juízes, que pastor ia pastorear Sansão? Quem ia pastorear Sansão? Porque ele diria: eu quero, eu vou, eu faço, eu consigo, eu promovo, porque eu tenho talento para isso. Quarta aplicação: Sansão buscou liberdade para viver no pecado e acabou preso. Quinta aplicação: Sansão incendiou os campos dos filisteus com 300 raposas, mas foi incendiado pelas raposinhas da lascívia. Irmãos, entendem como é interessante perceber como um homem tão poderoso como Sansão, tão forte, tão impetuoso, irmãos, com a condição de vencer qualquer um à sua frente. Quando eu leio lá no capítulo 14 que ele rasga o leão, parece que ele rasgou papel. Mas com a lascívia dos olhos, ele não conseguia dominar. Sexta: Sansão carregou os portões de Gaza nas costas, mas foi esmagado pelos pecados de Gaza. Quando Sansão incendia o campo dos filisteus, conta-se que ele pega os portões de Gaza nas costas e sobe a colina. Mas o pecado de Gaza, inclusive no capítulo 16, versículo 1, Sansão foi a Gaza, viu uma prostituta e teve relações com ele. Sansão podia ter força para carregar os portões de Gaza, mas o pecado de Gaza estava no coração de Sansão. E a última, meus queridos irmãos: Sansão brincou de ser amarrado. Me amarra com isso, me amarra com aquilo, me amarra de novo. E Sansão, de tanto brincar de ser amarrado, foi amarrado.